Então eu tinha que estar aqui para despedir-me dos irmãos. Eu tenho irmãos aqui. Se eu dizer nomes, vai ficar chato para aqueles a quem eu não mencionar. Então, tenho irmãos aqui que moram no coração. Servos e servas de Deus, amigos, amigas queridas. E é por isso que eu determinei que eu tinha que pregar a palavra do Senhor hoje, antes da minha partida. Quero louvar a Deus pela maneira amistosa como tenho sido tratado por todos. É consideração a partir do pastor da igreja. Nós não merecemos, mas os irmãos insistem em prestar, dar o vosso calor e a vossa amizade. Para não nos prender por muito tempo, porque brasileiro é que nem angolano, não gosta de ficar muito tempo em pé. Vamos abrir as Bíblias no Evangelho segundo escreveu João, o santo apóstolo do Senhor, capítulo 5. Evangelho segundo o evangelista João, capítulo 5. Lembrei-me agora que este foi o texto em que o pastor Félix discorreu na festa, não é? João, capítulo 5. Vamos ler os versículos 1 a 8. 1 a 9, fica melhor, 1 até 9. Quantos acharam? Diz um amém. Amém. Diz um amém mais forte. Amém. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto o anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. E imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. Aquele dia era sábado. Amém. Oh meu Deus, Senhor. Oh bondoso Deus. Oh maravilhoso Deus. Oh eterno Deus. Deus de todo amor, de toda graça, de todo poder, de toda bondade. Deus que é, que tem, que faz, que dá, concede. Deus que outorga. Oh Deus, louvo o teu nome nesta noite, pois estás conosco, Senhor. Tu estás conosco, Pai da glória, e louvamos o teu nome. Jamais nos abandonaste, jamais nos abandonarás.
Tu és não apenas o Senhor da nossa vida, és o Senhor das nossas situações e circunstâncias. Louvamos o teu nome porque, Senhor da glória, o que luta contra nós, ou quem luta contra nós, não é maior do que aquele que está em nós, e louvamos o teu nome. Dia após dia estamos na expectativa de ver coisas grandes da tua parte. Nossa fé não é uma fé viva num Deus morto, nem é uma fé morta num Deus vivo. Nossa fé, Senhor, é uma fé viva no Deus Todo-Poderoso. E eu creio que nesta noite Tu vais falar conosco, Senhor. Eu acredito que nesta noite Tu vais agir em nosso interior. E o milagre acontecerá. Pai, muito obrigado por esta igreja, que é alvo do Teu amor. Abençoa-nos hoje em nome de Jesus. Amém. Tenha a bondade de sentar. Que Deus abençoe os queridos. Deus suficiente. Queridos irmãos em Cristo, antes que eu volte para o meu país, tem uma palavra que está muito forte no meu coração. É uma palavra que Deus me deu esses dias, aqui no Brasil. E não só Deus me deu a palavra, como Deus me mandou orar em torno dela. E eu tenho na caminhada com o Senhor percebido que sempre que Ele me dá uma mensagem, em que Ele me pede para orar em cima dela, é porque Ele tem outras revelações dentro dela que eu não percebi, que Ele quer que eu perceba. Eu louvo a Deus porque as mensagens que o Senhor me dá têm sido cada vez mais fortes do que as mensagens que eu busco. Ou seja, quando eu abro a Bíblia para estudar a Bíblia Sagrada de maneira assim, detida, o Senhor me dá algumas mensagens, mas aquelas mensagens que, sem eu fazer um esforço, talvez apenas lendo assim, fazendo uma leitura rápida, e o Senhor, por sua revelação, me revela o pensamento que Ele quer, esta acaba sendo uma bênção. Antes da palavra, eu precisava fazer isso. Os irmãos lembram a primeira mensagem quando eu cheguei, que é o estudo bíblico que eu ministrei aqui sobre a vida de Jó, em que disse-lhes que é um livro que eu estou escrevendo, na verdade estou escrevendo, que em setembro, se Deus quiser, vamos editar. Tem aqui, não é o livro, não é? Mas esta mensagem eu preguei lá na igreja metodista wesleyana, em Tremembé, ainda dentro da vida de Jó. O tema é Com a Palavra, Sua Excelência Jó. Se você que mostrou interesse, um livro, antes de ter o livro, você pode ter a mensagem. Aqui eu falo exatamente Com a Palavra, Sua Excelência Jó, onde eu argumento que nos dias que correm, se a pessoa a quem nós temos que dar credibilidade e ouvir e ver, aprender alguma coisa, é Jó. Um homem que sofreu. Não é tanto... Há hoje uma enxurrada de livros que você chega numa livraria e encontra aí livros de autoajuda, não é? De pessoas que fizeram sucesso, se tornaram milionários, e eles ensinam como você ser milionário. Então, eu prefiro aprender de alguém que aprendeu, que viveu a dor, e como eu sou passível de passar pela dor, então eu dou a palavra para alguém que não é milionário. Dou a palavra para alguém que não teve um sucesso, um status glamouroso. Dou a palavra a Jó, que tem uma palavra linda para nos ensinar sobre como vencer os sofrimentos da vida. Então, com a palavra, Sua Excelência Jó, se você estiver interessado, no fim, aí eu passo para você, em troca você me dá R$10. Aqueles dentre nós que ainda não adquiriram o celeiro do pregador, o livro, não é que lá sei, também está aí.
estará aí disponível, se você não adquiriu ainda, ao mesmo preço também de R$10. É o preço de Taubaté. Glória seja dada ao nome do Senhor. Amém, queridos? Amados, eu li com os irmãos um texto. Está a chamar minha atenção agora, nesses dias, ao ler este texto, uma palavra muito importante. No versículo 7, respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. Esta palavra, ninguém. Ninguém. Esta palavra, ninguém, está a mexer muito com o meu espírito. Todos nós estamos proibidos de deixar nossa vida num vazio. Todos nós estamos proibidos pelo Senhor a levarmos uma vida sem resultados. Esse texto de João capítulo 5 é maravilhoso, não apenas por causa do milagre que aconteceu, mas por causa do indivíduo alvo do milagre de Jesus. Destaca-se nesse texto algumas coisas importantes. Os teólogos, alguns teólogos, diga-se, têm uma certa dificuldade de aceitar algumas coisas dentro desse texto. E há uma tendência de mistificar este texto de João capítulo 5, torná-lo bem místico. E por quê? Se nós lermos mesmo assim, despido de qualquer espírito religioso, lermos esse texto, ele mexe com a nossa emoção, mexe com o nosso espírito. Por quê? É uma história simplesmente que diz assim, que um homem havia 38 anos, não é 38 dias, não é 38 meses, 38 anos estava naquele lugar enfermo. 38, imagine, irmãos. Usemos um pouco a nossa mente, o nosso filtro intelectual para pensar, 38 anos? Será? E diz mais o texto que este homem estava num lugar chamado Betesda, e cujo nome já é, embora seja espiritual, e aí nós vamos pensar em torno, eu quero pensar com os irmãos dentro do texto, embora tenha um nome bem espiritual e bem lindo, me deixa algumas interrogações. Betesda significa casa de misericórdia. E este lugar, Betesda, que significa casa de misericórdia, em hebraico, tinha nele 5 pavilhões, 5 alpendres. E nesses estava cheio. A Bíblia usa a expressão uma multidão de pessoas enfermos, coxos, paralíticos, cegos e homens de toda sorte de enfermidade e invalidez. Estavam aí. Imaginem a cena. Primeiro, eu pedi-lhes que olhassem para um homem que havia 38 anos, não 38 dias, ressalto, não 38 semanas, sublinho, não 38 meses, 38 anos. Estava naquele lugar. E era um lugar que tinha uma multidão de pessoas doentes, cada um com a sua doença, a sua enfermidade. E assim é o mundo, cada um com seu problema. E neste lugar, que curiosamente, e ouso dizer ironicamente, se chama Casa da Misericórdia, tinha um tanque em que
uma vez por outra, um anjo chegava e agitava as águas daquele lugar. E ante o movimento das águas, pelos anjos, ou pelo anjo, os homens tinham uma luta para chegar primeiro, e a Bíblia ressalta bem, o homem disse, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois quando eu tento descer, chega alguém antes de mim. Era um lugar, quando eu tento descer, chega alguém antes de mim. Os irmãos estão a ver já aqui a questão de competitividade, a competição. Quando eu tento ir, alguém chega primeiro. E tendencialmente, onde existe competição, falta solidariedade. Imagine, irmãos, que estou a ler o texto, mas eu estou a mostrar para os irmãos o mundo em que nós estamos a viver. Porque o mundo parece-nos exatamente um tanque de Betesda, em que há uma concorrência ferrenha na busca de solução. No mundo, nós estamos aglomerados, sitiados, rodeados, ladeados de pessoas, cada um com seu próprio problema. O meu problema não é o teu problema. As minhas necessidades não são as tuas, embora tenhamos tenhamos também aquelas que são as nossas necessidades gerais. Alguns de vocês eventualmente precisam de um carro, eu já não preciso, eu tenho 2, por exemplo. Mas estamos num mundo em que cada um tem a sua necessidade, cada um tem o seu problema, e estamos todos no mesmo mundo. E cada um de nós espera que alguma coisa seja feita para si. E quando nós temos todos o mesmo problema e as mesmas necessidades, mas o suprir dessas necessidades não é do mesmo jeito, aí passa a haver uma competição e começa a faltar a solidariedade. Então, para mim, Betesda mais parece o mundo do que a igreja. Embora o nome signifique casa de misericórdia, o que daria para um lugar como a igreja, mais parece o mundo do que a igreja. Por quê? Olha cá, este homem sofria, para mim, entendo que sofria mais na alma do que no corpo. Por quê? Ele acabava sempre ficando atrás. Seus esforços eram inglórios. Ele via os outros serem curados ao invés dele. Os anos passavam e não traziam novidade para ele, só para os outros. Naquela competição ele não era páreo, naquela competição ele não estava à altura das demais pessoas. Outros estavam em melhor condição do que ele. Imagino e imaginemos juntos que a vida daquele homem psicologicamente não era fácil. Quando nada dá certo na tua vida, você nunca é feliz e alegre. A tendência é entrar em você um estado e um estágio de depressão. Você começa a ter problemas com as pessoas. Você começa a minimizar a vida. Você começa a desejar a morte ao invés de viver. Porque você não está a ver o que os outros estão a ver. Mas aqui, o Senhor começa a trabalhar no meu espírito, na minha mente, com algumas coisas extraordinárias e especiais. Jesus chega. E quando Jesus chega naquele lugar, Jesus diz, direciona-se exatamente naquele homem que estava ali 38 anos. Não é a Bíblia que diz. Não é doutrina isso que eu vou dizer. É uma crença pessoal. Acredito que ninguém mais tinha mais tempo de vida naquele lugar como esse homem. Eu creio que ele era o homem que estava mais tempo naquele lugar. E em função disso foi exatamente o alvo da graça de Jesus.
Jesus chega e pergunta: queres ser curado? A pergunta é fácil. E a resposta deveria ser também, de igual modo, fácil. Queres ser curado? E o homem, ao responder, ele responde desculpando-se. Diz: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando as águas são agitadas, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Em outras palavras, esse homem estava a dizer para Jesus: Jesus, eu estou nesse estágio de vida e nesta condição, porque ninguém me ajuda. Ninguém faz nada por mim. Minha primeira colocação à guisa de introdução é a seguinte: neste mundo existem duas classes de pessoas. Existem aqueles que têm desculpas para não fazer determinadas coisas, e existem aqueles que têm razão para fazer alguma coisa. E eu falo já aos queridos irmãos, deixando de lado as desculpas desse homem, não aceite viver desculpando-se daí na vida. Porque quem tem desculpas para não ir, quem tem desculpas para não fazer, quem tem desculpas para não ser, já está derrotado antes mesmo de lutar. Deus não nos colocou nesta vida para encontrarmos desculpas para não termos sucesso. Deus nos colocou nesta vida para encontrarmos razões para irmos à frente. Nem que seja uma razão mínima. Eu tenho que viver a vida e procurar ter uma razão para ser alguém nesta sociedade. Temos que ter mais razões para ter sucesso do que desculpa para não termos sucesso. Irmãos e irmãs em Cristo, se você não vencer nessa vida, não atribua responsabilidades a ninguém. Culpado é você que não encontrou razão para avançar. Porque Deus nos colocou no mundo em que temos que fazer, inclusive, das pedras de tropeço, escada para galgarmos nessa vida. Há homens e mulheres que ficam atrás porque têm desculpa. Culpado é a mãe, culpado é o pai que não lhe colocou na escola, culpado é o irmão que batia nele, culpado é o professor, os professores públicos que não ensinam bem. Querido irmão, não importa se os professores são ruins, estuda didaticamente lá em casa, tenha uma razão para vencer. E os maiores vencedores não são aqueles que se desculpam da situação. Os maiores vencedores são aqueles que vencem quando nós sabemos que tinham tudo para perder. Aqueles que tinham tudo para não dar certo e deram certo são aqueles que têm alguma coisa para falar. Então esta colocação aqui já começa a mexer com o meu espírito, já começa a me dar verdadeiramente uma alegria no meu espírito, uma alegria maravilhosa. Deixa eu abrir o meu livro para começar a pensar com os irmãos aqui algumas lições. Este, portanto, capítulo 5 é o capítulo das pessoas que querem que se sintam pena delas. É por isso que eu vou deixar esta mensagem. Irmãos, esta pode ser até chamado casa de misericórdia, mas nunca será casa de pena. Sabe por quê? Porque Deus nunca vai usar alguém para ter pena de nós. Deus vai usar alguém para nos levantar, para nos colocar em pé e dizer: eu acredito em você, e se você acreditar também, você vai vencer.
Esse é o capítulo das pessoas que querem que se sinta a pena delas. A única coisa que essas pessoas querem é que alguém tenha piedadezinha, um pouco de piedade. Deus nunca vai enviar pessoas com muita pena de nós, porque Ele não opera por pena, Ele opera por fé. Ouve o que vou lhes dizer. Deus não opera por pena. Estão diante do Mar Vermelho. O povo diante do Mar Vermelho, guiados por Moisés. O povo estava assustado, dos lados os montes, diante deles o Mar Vermelho, e atrás deles os cavalos do Egito e seus cavaleiros. Vinham aquela tropa, e o povo trêmulo e assustado gritaram contra Moisés. Moisés disse: por que clamas a mim? Levanta as mãos, estenda a vara. Sabeis o que Deus está a nos ensinar? Ele disse assim, foi Moisés que disse: não temais, não temais, aquietai-vos e vedes o livramento de Deus. Sabe por que Deus chacoalhou com Moisés para não se envolver naquele receio do povo? Deus estava dizendo: Moisés, eu não ajo por desespero, eu opero por fé. Eu estou pedindo para você ter fé. Levanta as mãos, estende a vara e o mar vai se abrir em obediência à tua fé. Deus não opera por desespero. Se você estiver desesperado e tremendo, é aí que Ele vai operar. Não é assim que Ele vai operar. Você pode tremer, pode chorar, pode se desesperar, mas se não tem fé, o mar não vai se abrir. Agora, se você tem fé, mesmo tremendo, levanta as mãos, estende a vara e o mar vai se abrir, porque Deus não opera por desespero, Deus opera por... Então Deus nunca vai mandar pessoas para terem pena da gente. Eu tenho pena dele. Não se usa pena onde se quer solução, usa-se fé. Não se aceita desculpas onde se quer milagres. Queres ser curado? Meu filho, diz quero. Não diz não tenho ninguém, porque eu não aceito desculpa onde quer milagre. Se você quer milagre, não diz não tem ninguém. Diz: Senhor, quero. Agora pergunta para a igreja: querem ver milagres? Eu vou entrar na mensagem. Os lamentos, irmãos, fazem resistência aos milagres de Deus na nossa vida. Fazem. Primeira coisa, Jesus pergunta assim: queres ser curado? Eis Deus quem está a perguntar. Deus encarnado em Cristo. Eis Jesus hoje é Deus que está a perguntar para nós. Jesus pergunta: queres ser curado? Querem ser curados? Só dizer, é Deus quem está a perguntar para vocês: querem ser curados? Querem ver a mão de Deus? Sabe por que Deus pergunta isso? Primeira lição está aqui. Deus pergunta para o homem: queres ser curado? Porque Ele quer mostrar a esse homem e a todos os demais que quem está diante de Deus está diante de uma oportunidade. Quem está diante de Deus está diante de uma grande oportunidade. Se eu estou a te perguntar: queres ser curado? É porque eu sou teu Deus. E se eu sou teu Deus, você está diante de uma grande oportunidade. Para de lamentar, para de se queixar, para de murmurar e comece a acreditar que a oportunidade vai chegar, a porta vai se abrir, o milagre vai se ver, Deus vai agir, o céu vai se mover, a terra vai estremecer. Quem está diante de Deus está diante de uma grande oportunidade.
Não é necessário alguém me dizer, eu estou cada dia que passa diante de Deus, diante de uma grande oportunidade. Se eu vos dizer que eu sou homem de Deus, e se esses homens dizerem, eu sou servo de Deus, está a dizer em outras palavras, eu vivo com Deus. E quem vive com Deus, sempre vive perto de uma grande oportunidade. Se não for hoje, é amanhã. Se não for amanhã, é depois de amanhã. Porque quem está com Deus, está sempre diante de uma grande oportunidade. Segunda lição, e pega isso, porque isso aqui faz estremecer meu espírito. Segunda lição, na verdade são duas em uma. A segunda lição, duas em uma, é a seguinte: Jesus entra em Betesda e encontra o paralítico. Repita comigo: Jesus entra em Betesda e encontra um paralítico. Nessa sentença que os irmãos citaram tem duas ideias. Jesus em Betesda é a primeira lição, duas em uma. Segundo, o paralítico em Betesda. Primeiro, Jesus em Betesda. Segundo, o paralítico em Betesda. Aqui está a segunda lição. Jesus em Betesda. E quero lhes lembrar que o que acontecia em Betesda, e nós só ficamos a saber porque Jesus fez um milagre lá. Ficamos a saber que o que acontecia em Betesda é que, inclusive os teólogos dizem, as pessoas dizem que já foram para lá, que tem ainda hoje uma estátua no formato de um anjo naquele lugar, que ainda existe. O que acontecia naquele lugar é que havia um tanque e as águas eram agitadas de tempo em tempo, mexidas, agitada. E alguém mergulhava e era curado. Só que o milagre desse homem foi diferente. O milagre desse homem não se precisou que se agitasse as águas. A segunda lição é essa: Jesus em Betesda é cura sem ritual. Jesus em Betesda é cura sem ritual. Pastor Sampaio estou dizendo assim: quando Jesus entra em Betesda, não é necessário anjo, não precisa se que se agita a água, não é necessário esperar de tempo em tempo. Não estou entendendo, vou mudar. Estou dizendo assim: quando Jesus entrar de verdade em nossas igrejas, não vamos precisar de óleo ungido, azeite ungido, água de Israel, água benta, rosas. Não vamos precisar de oração na água no rádio. Quando Jesus entrar forte em nossas igrejas, não vai haver cura com ritual, basta a sua palavra. Ele vai dizer que é ser curado e o milagre vai acontecer. Repita comigo: Jesus em Betesda é cura sem ritual. Deus me tem colocado nessa igreja em Taubaté para lhes dizer: não precisamos pregadores, não precisamos de artifícios, não precisamos de arranjos, não precisamos de invenções, não precisamos de manipulações, não precisamos de inventar nada, não precisamos de acrescentar nada do que Deus já colocou como fundamento para a cura. Para curar, em meu nome curareis aos enfermos. Basta impor as mãos e dizer em nome de Jesus: sai, e vai sair. Quando eu começo a inventar, é porque está a faltar em mim alguma coisa. Irmãos, eu vou dizer mesmo, quando começamos a arranjar mecanismos humanos, é porque está a faltar em nós autoridade. Porque se a unção estiver em nós, se o poder estiver em nós, ninguém vai inventar. Vamos orar e o milagre vai acontecer, porque Jesus está em Betesda e a cura sem ritual.
Esta mensagem começa a me fazer pensar em meu próprio ministério e começa a me fazer orar. Eu começo a dizer: Deus, meu Pai, não me deixa eu ser manipulador de auditório, não me deixa eu brincar com a fé de ninguém, não me deixa, Senhor Jesus Cristo, eu brincar com a inteligência das pessoas, não me deixe, Senhor, eu arranjar artifícios para as pessoas trazerem dinheiro, não me deixa. Enche meu vaso, enche meu espírito, me dá a autoridade para que eu use o teu nome, use a tua palavra e o Senhor faça o que você quiser. Basta eu pregar e o Senhor faz, basta eu orar e o Senhor faz. A palavra é tua, a igreja é tua, eu sou teu, o Espírito é teu, não quero manipular ninguém. Levanta as mãos por um minuto. Para de seguir, para de seguir, para de seguir, para de buscar, para de ir atrás de coisas que podem roubar a tua fé, para de seguir sinais. Tenha fé que mesmo aqui o Senhor vai agir na tua vida. Se Ele está aqui, Ele tem que agir. Diga comigo: se Ele está aqui, Ele tem que agir. Se Ele está aqui, Ele já está a agir. Se Deus está aqui, Ele está a operar dentro de mim. Aleluia. Vou lhes revelar um segredo. Algumas pessoas, em alguns lugares, eu não estou a falar de outras igrejas, estou a falar mesmo até da nossa querida Assembleia de Deus e outras lindas e maravilhosas, abençoadas igrejas que Deus tem levantado, mas que às vezes nós temos falhado. Algumas coisas espetaculares que acontecem aí, de pessoas que caem, que dançam, giram, plantam bananeira, quando acaba não tem fruto nenhum. Ele caiu, rebolou, se levanta, diz: você foi curado? Não, continua do mesmo jeito. Eu prefiro, em nome de Jesus, orar por alguém, ainda que eu não veja nada físico dele, mas se o Senhor arrancar o câncer e Deus fazer milagre. Deus já me surpreendeu várias vezes. Já orei por alguém que caiu, mas não houve milagre. E já orei por alguém que aparentemente não houve nada. Uma oração simples, mas Deus fez o milagre. Deus agiu. É para mostrar Jesus em Betesda. Cura sem ritual. Eu disse uma lição em duas. Primeiro, Jesus em Betesda, cura sem ritual. Segunda, o coxo em Betesda é o homem no caminho de Deus. Ou seja, Jesus ia passando por Betesda para curar sem ritual. Mas para curar sem ritual tinha que encontrar alguém no seu caminho. Quando ele passa por Betesda, encontra aquele homem. E aquele homem somos hoje, você e eu. Nós estamos em Betesda, quer dizer, ouve? Quer dizer que nós estamos no caminho onde Jesus vai passar. Quem está aqui nessa igreja hoje ao alcance da minha voz, eu estou a lhes dizer pelo Espírito de Deus, você está onde Jesus vai passar. Não é necessário correr, buscar quimbanda, umbanda, porque você já está no lugar onde Ele está a passar. E Ele vai te achar. Ele não vai te perder. Ele está aqui e Ele vai agir. Um dia desses. Um dia desses. Há um dia da tua vida que é o dia de Deus na tua vida. Há um dia desta tua vida que é o dia em que Deus vai dizer: é hoje. É hoje.
Minha filha, eu há tanto tempo aguardava por esse momento, é hoje. Meu filho, eu sempre ouvi a tua oração, é hoje. Assim como disse Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi no céu a tua oração, é hoje. Há um dia que o Senhor já agendou. Diga comigo, Jesus em Betesda é cura sem ritual. Eu em Betesda, eu estou no caminho de Deus. Aleluia. Terceiro, aí quando o homem toma a sua cama, quando Jesus diz-lhe no versículo 8, levanta-te, toma o teu leito e anda, e ele imediatamente viu-se curado e tomou o leito e pôs-se a andar. Diz a Bíblia, e era aquele dia sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado, hoje é sábado. Olha só o que eles disseram. Hoje, como quem diz, essa alegria toda aí, ouve o que está escrito na lei. Hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Está aqui a terceira lição. Aqueles homens eram legalistas, os fariseus. Impunham aos outros cargas que eles mesmos não eram capazes de levar. O sábado era o dia proibido para fazer qualquer obra. Dia do Senhor, diziam. O sábado era um dia proibido. Mas Deus, para ser Deus, tem que ser maior do que o sábado. E aqui está a terceira lição. Deus não nos chamou na sua obra para que nós sejamos maiores do que a obra. Deus não nos chamou para nós sermos maior do que a sua obra. A obra de Deus será sempre maior do que nós. Nunca use a Bíblia para condenar ninguém. Nunca use a Bíblia para matar a fé de ninguém. Nunca se coloca em cima como maior, como melhor, e os outros são os restos. Porque a obra de Deus é maior do que você. A casa de Deus é maior do que você. Deus é quem abriu a porta e quando Ele abriu você não estava lá. Deus tem a chave que abre e só Ele pode fechar. Não podemos jamais sermos maior do que a própria obra. E nós estamos cheios de pessoas que são maiores do que a obra. Não pode isso, não pode aquilo, não é assim. Não, mas por quê? Porque é assim que nessa igreja é. Não é assim que a Bíblia é, não. É assim. Hoje é sábado. Queridos, Deus gosta disso. Quando os homens proíbem. Vocês não estão a perceber. Eles disseram assim, evangelista, hoje é sábado. E não te é lícito você pegar a cama. Tudo bem. Para você, não é lícito. O sábado é para você, mas não é para mim. Eu sou Jesus. O sábado é barreira para você, mas não é para mim. Agora, ouve. Você, o homem, não pode levar a cama num sábado. Eu, Deus, não posso ser amarrado pelo sábado na obra que eu quero fazer. Agora, sabe por que você leva a cama? Porque eu fiz primeiro o que você fez depois. Eu disse, levanta, toma a tua cama. E a versão revista do Agosto diz assim, e vendo-se curado. Quer dizer que você não leva a cama se não for curado. Então, é a minha cura que faz você levantar a tua cama. Logo, a cura
está acima do teu gesto e o ato de pegar a cura. Não deixe ninguém ser maior do que Deus na tua vida. Não deixe nenhum homem se fazer valer mais do que Deus deve valer para você. Se a lei dos homens vai amarrar teu Deus, foge. Se as leis dos homens vão manietar a Deus na sua ação, na tua vida, sai daí. Se você está numa igreja que aprendeu a colocar Deus numa caixa de sapato e lhe fechou, está na hora de você sair, porque o teu Deus é maior do que o sábado. Você só vai pegar na cama e levantar, porque a cura é maior do que você. E ouve, quando ele estava ali, estava com as costas na cama. Quando Jesus disse, toma a tua cama, ele pegou a cama e colocou sobre as costas. Não estás a entender? Primeiro ele tinha as costas na cama, agora tem a cama nas costas, significando que agora Deus te dá poder sobre as coisas que antes te dominava. Antes é a cama que te dominava, agora é você quem domina a cama. Pega na cama, levanta e anda. Eu estou nesta noite para lhes dizer, Deus já te deu poder sobre as coisas que antes te dominava. Antes era o pecado, agora é Jesus sobre o pecado. Levanta, toma a tua cama e anda. Vamos louvar a Deus, vamos louvar a Deus, vamos aplaudir a Deus, vamos glorificar a Deus, porque Ele nos deu poder sobre as coisas que antes nos dominavam. Shemenaya lamanaya lamaya. Prenda as mãos e pregue para você mesmo. Prega para você mesmo. Diga, Deus me deu poder sobre as coisas que antes me dominavam. Quem acredita nisso, levanta as mãos e glorifica a Deus. Você já não é mais escravo do pecado. Agora o pecado é que luta para te deixar cair. Aleluia. Aleluia. Agora você não deixa a doença entrar no teu corpo e ficar o tempo que Ele quiser. Queridos irmãos, você vai determinar se dizer, não. A minha casa não é hospital e nem o hospital é a minha casa. Tem cada pessoa que você entra na casa, ele sabe o nome de todos os comprimidos, de todos os remédios. Esse problema eu sei, esse problema passa com aquilo. Eu vou buscar um. Na casa dele é uma farmácia autêntica, está cheia de medicamento. Mas hoje Deus está a dizer, eu te dou poder sobre as coisas que antes te dominavam. Antes eu dei meu remédio que tinha poder sobre você. Agora é você que tem poder sobre o remédio. Em nome de Jesus. Vamos nos colocar em pé. Primeira lição: quem está diante de Deus está diante de uma grande oportunidade. Segunda lição: Jesus em Betesda é cura sem ritual. O crente em Betesda é o cristão no caminho onde Deus sempre passa, sempre vai passar. Aleluia. Terceira, última lição, ainda nessa palavra. Os homens disseram, e aquele dia era? Por isso disseram os judeus ao que foi curar, hoje é sábado e não te é lícito carregar o leito. Olha só como os homens querem nos condenar, pastor. A quarta lição está aqui. Olhando para o homem, disse, não te é lícito levar a cama. A lição está aqui. Se você quer perder alguma bênção na vida de alguém, olha aqui, vai ver. E se você quer ser abençoado na vida de alguém que Deus levantou, olha, está aqui a lição. Era sábado. Quarta lição. Ou você vai pela fragilidade humana e descobre o tesouro de Deus, ou você vai pelo tesouro de Deus e descobre a fragilidade humana. Isso é demais para Taubaté. Ou você vai, ou você olha para a fragilidade humana e descobre o tesouro de Deus no homem, ou você vai no tesouro e descobre a fragilidade humana. Posso falar? Não quero ofender ninguém, mas é a verdade. Há muitas igrejas cheias
cultuando até homens, o chamado culto da personalidade. Sabe por quê? Porque os homens dizem assim, estamos a ir atrás do poder de Deus. Aí aquele homem, o poder de Deus está ali. Sabe o quê? Ou você vai pelo tesouro divino e descobre a fragilidade humana. Sabe o que acontece? Alguns entraram. Você diz, mas por que você saiu de lá? Ah, não. Descobri o que descobri. O que você vê na televisão não é tudo. Aquele cara, sabe por quê? Porque descobriu que naquele tesouro divino em que ele foi atrás, existe a fragilidade humana. Sabe por que algumas pessoas às vezes olham para você e não dão a mínima? Porque eles não sabem. Não aprenderam a olhar para a fragilidade humana e descobrir o tesouro de Deus. E o pior, Pastor Justino, é nós mesmos não darmos conta disso. O pior é nós mesmos não darmos conta que na nossa fragilidade existe o tesouro de Deus. Foi isso que Deus disse ao Santo Apóstolo Paulo, que colocou em vaso de barro o seu verdadeiro tesouro. Nesta noite, eu vou ilustrar. Cada um de nós está com o seu leito, com a sua cama aqui. E não deixe ninguém te avaliar por causa da tua fragilidade, senão vão matar o tesouro que está dentro de você. Se você deixar os homens te avaliarem pela fragilidade do teu ser, e você aceitar aquilo, você vai matar um grande tesouro que Deus colocou dentro de você. Pelo contrário, deixa eles te ignorarem e você dizer, não sabes o que estás a perder. Se você soubesse, virias a mim atrás. É por isso que Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Um lugar sem importância. Um lugar pequeno. Sem absolutamente nenhum valor. Naquela fragilidade, Deus guardou o seu tesouro. Pregue para você mesmo. Diga, na minha fragilidade, Deus reservou o seu tesouro. Pai da glória, tendo chegado ao fim da mensagem, eu só te peço que faças o que eu não posso fazer. Eu já preguei, meu Pai. Agora é o teu Espírito Santo, Pai da glória, que tem que trabalhar nos corações, na mente dos meus irmãos. De tal maneira, Pai da glória, que não recuem, que não caiam, que não sucumbam, que não se aceitem se derrotar diante das oposições, diante das circunstâncias, diante dos problemas, que acreditem sempre que estando diante de ti, estão diante de uma grande oportunidade, que acreditem sempre, Senhor, que o milagre vai chegar sem fogo de artifício, sem espalhafatos, sem a salamaleque, vai chegar, Pai da glória, na calada da noite, na simplicidade de um culto, vai chegar na simplicidade de um quarto de oração. O Senhor vai agir usando um pequeno homem, uma pequena mulher. Oh Pai da glória, coloca alguém no caminho dos teus filhos, alguém que talvez eles não considerem. Opere, Senhor Jesus, em suas vidas. E glorifica-te, Pai da glória. Senhor, faça com que estes teus filhos, na sua mente, entendam que agora têm poder para dominar as coisas que antes lhes dominava. Senhor dos céus e da terra, faça com que cada um dos teus filhos entenda que olhando para a fragilidade humana se descobre o tesouro de Deus. E que olhando para o tesouro de Deus
se acha a fragilidade humana. Glorifica-te sempre, neste lugar e nessa igreja, em nome de Jesus. E eu começo a te pedir antecipadamente, o projeto do teu servo, Pai da Glória, para setembro, que seja um marco, que seja um marco, que seja um marco, que seja um marco. Usa os teus servos de maneiras aqui. Os milagres aconteçam nesse lugar sem ritual. Sem ritual. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela ter o tesouro de Deus. E o pior, Pastor Justino, é nós mesmos não darmos conta disso. O pior é nós mesmos não darmos conta que na nossa fragilidade existe o tesouro de Deus. Foi isso que Deus disse ao Santo Apóstolo Paulo, que colocou em vaso de barro o seu verdadeiro tesouro. Nesta noite, eu vou ilustrar. Cada um de nós está com o seu leito, com a sua cama aqui. E não deixe ninguém te avaliar por causa da tua fragilidade, senão vão matar o tesouro que está dentro de você. Se você deixar os homens te avaliarem pela fragilidade do teu ser, e você aceitar aquilo, você vai matar um grande tesouro que Deus colocou dentro de você. Pelo contrário, deixa eles te ignorarem e você dizer, não sabes o que estás a perder. Se você soubesse, virias a mim atrás. É por isso que Jesus nasceu em Belém, da Judeia. Um lugar sem importância. Um lugar pequeno. Sem absolutamente nenhum valor. Naquela fragilidade, Deus guardou o seu tesouro. Pregue para você mesmo, diga, na minha fragilidade, Deus reservou o seu tesouro. Pai da glória, tendo chegado ao fim da mensagem, eu só te peço que faças o que eu não posso fazer. Eu já preguei, meu Pai. Agora é o teu Espírito Santo, Pai da glória, que tem que trabalhar nos corações, na mente dos meus irmãos. De tal maneira, Pai da glória, que não recuem, que não caiam, que não sucumbam, que não se aceitem se derrotar diante das oposições, diante das circunstâncias, diante dos problemas, que acreditem sempre que estando diante de ti, estão diante de uma grande oportunidade, que acreditem sempre, Senhor, que o milagre vai chegar, sem fogo de artifício, sem espalhafatos, sem a salamaleque, vai chegar, Pai da glória, na calada da noite, na simplicidade de um culto, vai chegar na simplicidade de um quarto de oração, o Senhor vai agir, usando um pequeno homem, uma pequena mulher. Oh Pai da glória, coloca alguém no caminho dos teus filhos, alguém que talvez eles não considerem. Opere, Senhor Jesus, em suas vidas. E glorifica-te, Pai da glória. Senhor, faça com que estes teus filhos, na sua mente, entendam que agora têm poder para dominar as coisas que antes lhes dominava. Senhor dos céus e da terra, faça com que cada um dos teus filhos entenda que olhando para a fragilidade humana se descobre o tesouro de Deus, e que olhando para o tesouro de Deus se acha a fragilidade humana. Glorifica-te sempre, neste lugar e nessa igreja, em nome de Jesus. E eu começo a te pedir antecipadamente, o projeto do teu servo, Pai da glória, para setembro, que seja um marco, que seja um marco, que seja um marco,
que seja um marco. Usa os teus servos de maneiras aqui. Os milagres aconteçam nesse lugar sem ritual. Sem ritual. Em nome de Jesus. Amém. Obrigado pela atenção, pela paciência, pelo tempo. Amém.